Senhoras e senhores, bom dia. É com muita alegria que iniciamos a primeira edição de 2025 do Absolar Meeting. Em nome da Absolar, agradeço pela presença de todos aqui presentes e dizer que esta não é a primeira vez que Brasília recebe o Absolar Meeting Centro-Oeste. Para nós, é sempre uma grande honra estar no centro do poder brasileiro, próximos das conversas que podem fortalecer a geração sustentável de energia solar fotovoltaica no nosso imenso e ensolarado Brasil. Mas Brasília não é apenas o polo dos grandes debates e decisões. A capital federal foi classificada pela Unesco em 1987 como Patrimônio Cultural da Humanidade, e cultura não falta por aqui. A cidade tem uma relação histórica com o rock nacional, viveu nos últimos anos a efervescência do maravilhoso chorinho, e por estar localizada no interior do Brasil, próxima do Pantanal, e em uma região com grande atividade agrícola, também é impactada pela música sertaneja. O sertanejo faz cantar a vida rural ao embalo da viola caipira e da sanfona. E todos nós podemos ouvir há pouco uma demonstração disso por meio do Paulo Córdova, violinista com mais de 25 anos, de serviços prestados à cultura brasiliense, que, aliás, é o autor da música Águas do Cerrado, que se transformou no hino da Chapada dos Veadeiros e que ganhou, em 1998, o prêmio Renato Russo na sanfona. E ele estava acompanhado de Vava Gomes, que tem o instrumento em seu DNA. É filho do sanfoneiro Nivaldo do acordeão, que, aliás, já dividiu o palco com Dominguinhos, Genival Lacerda e outros músicos, e outras bandas e também conjuntos sertanejos de renome. E, pela apresentação que foi feita, eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas a esses artistas que abrilhantaram o início deste evento. E antes de darmos sequência, peço atenção a todos para as informações de segurança do local. Nós temos 2 saídas de emergência e nosso staff está treinado para ajudar em caso de alguma necessidade. E agora peço também para que todos possam olhar as suas credenciais, pois além de conter os QR Codes utilizados durante todo o evento, ele também é fabricado com papel semente. E para esta edição, escolhemos o manjericão. Cortem o papel em pequenos pedaços, plante, cuide e colha. Isso também é ser sustentável. Ao longo do evento, apresentaremos QR Codes na tela com as nossas pesquisas de satisfação. A participação de todos, além de nos ajudar a tornar os nossos eventos ainda mais proveitosos, garante o recebimento das apresentações que serão exibidas durante os painéis. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que está aqui na tela ou no verso da sua credencial. Segundo dados da Absolar, a geração própria de energia solar já proporcionou aos estados do Centro-Oeste e ao Distrito Federal a atração de mais de 29 bilhões de reais em investimentos, com uma capacidade instalada total de mais de 6 gigawatts em residências, comércios, indústrias,
prédios públicos e propriedades rurais. E por falar no agronegócio, segundo dados aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o valor bruto da produção agropecuária deve somar 1,46 trilhão de reais. Neste ano, registrando crescimento de 9,1% em relação ao ano passado. O agro e a solar são potência e move o Brasil, e hoje nós veremos como a solar pode impulsionar ainda mais o pujante setor rural. E para dar início à solenidade de abertura do nosso Absolar Meeting Centro-Oeste 2025, convido para subir ao palco o presidente da Absolar, Ronaldo Kolozuki. O secretário da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, Gutenberg Gomes. O diretor técnico adjunto da CNA, Maciel Silva. O head comercial de solar do Banco BV, nosso anfitrião, Wilson Zafani. E o CEO da Absolar, Rodrigo Sawaia. Gostaríamos de registrar a presença neste evento que muito nos honra do comandante da Marinha, Maurício José Drebel. Ele é assessor de Relações Institucionais da Marinha do Brasil. E também do comandante Genilson, subsecretário da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção dos Animais do DF SEMA. Obrigado a todos pela presença. Esta edição do Absolar Meeting só é possível com o apoio das empresas do setor e Banco BV, que é o anfitrião dos Absolar Meetings, e preparou um recado para nós. Vamos ver. E peço às autoridades, por favor, que possam sentar. O BV está há mais de 30 anos no mercado. E é uma das maiores instituições financeiras do país. Top of Mind por 8 vezes consecutivas pela pesquisa Greener. Já fizemos mais de 290 mil projetos de placas solares e compensamos mais de 300 mil toneladas de CO2. Somos especialistas em financiamento para a energia solar. E você, como nosso parceiro, tem mais benefícios e soluções completas de financiamento para projetos fotovoltaicos. Geração junto à carga e autoconsumo remoto. Armazenamento em baterias. Carregadores veiculares e seguros. Aqui você fecha negócio de um jeito fácil e recebe seu pagamento de maneira rápida. E aí, vamos levar o sol para sua vida? Seja nosso parceiro. Banco BV. Nós também agradecemos aos parceiros Platinum, que é o Solar Group, Sangral e VEG. Parceiro Rubi, Econ. E parceiro Cristal, Amara. E o nosso evento também tem a parceria da CNA, que nos recebe neste dia, e do Polo Sebrae de Energias Responsáveis. A todos o nosso muito obrigado. E agora passo a palavra para os participantes, começando pelo presidente da Absolar, Ronaldo Kolozuki.
Muito bom dia a todos, satisfação enorme mais uma vez aqui em Brasília, no AB Solar Meet. Queria agradecer muito ao Maciel, que parceiro, não de hoje, mas de anos, da AB Solar, da energia limpa. O setor agro é um setor parceiro da energia solar. A energia solar ela ajuda essa pujante agricultura que tanto nos orgulha no Brasil. Se não fosse a agricultura, a gente não ia ter, em muitos anos, aquela salvação do PIB que a gente fala. A gente fala assim, o PIB cresceu, mas porque a agricultura puxou para cima. E a gente tende a ter uma agricultura cada vez mais forte, não só pelos métodos produtivos, a Embrapa, que tanto nos orgulha, mas também pela redução de custo, aliada à questão ambiental que a energia solar traz. Então, é difícil. Eu, particularmente, certamente tem, mas eu não conheço nenhum produtor no meu círculo de amizade que não tenha energia solar usando. Irrigação, piscicultura, bombeamento, resfriamento de processo produtivo, iluminação, aproveitando ali estrutura de telhados improdutivas, silos, alguma área que possa estar degradada. Então, somos grandes parceiros. Tivemos ontem com o Pedro Lupion, da FPA, presidente da FPA, Arnaldo Jardim também, vice-presidente, é um amigo nosso. E agradecer esse auditório, essa parceria e essa colaboração de sempre. Aqui, agradecer também ao Banco Votorantim, na figura do Wilson, que é ao meu lado, que é um parceiro de longa data também. O Banco Votorantim é líder em financiamento de energia solar no Brasil, não é de hoje, há alguns anos, é líder e parceiro nosso. Se não fosse os patrocinadores, a gente não teria como fazer esses eventos. O secretário Gutenberg, aqui que eu agradeço em nome de todas as autoridades presentes. E o Rodrigo, nosso maior especialista em energia solar do Brasil e eleito, e assumiu como presidente mundial da energia solar. Então, foi eleito pela Ásia, pela Europa, pelas Américas. Hoje, a AB Solar, na figura do Rodrigo, é presidente mundial da energia solar no Fórum Mundial. E aqui é uma palavra rápida de boas-vindas. Esse aqui é um ambiente para a gente poder se conectar com fornecedores, absorver conhecimento, entender novas tecnologias, aprimorar os negócios. Eu vejo aqui na primeira fileira que o Rodrigo Pedroso, conselheiro da AB Solar, está aqui, veio prestigiar. Está aqui o Daniel Sobrinho, que além de coordenador da AB Solar no Pará, é diretor financeiro da Federação das Indústrias do Pará, da FIEPA. Bárbara Rubim, nossa vice-presidente de geração distribuída. Bruno Catapreta, nosso coordenador em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vejo que o Daniel Pansarella, conselheiro da AB Solar, Thalita Porto. Thalita é a nossa nova diretora técnica e com passagem por grandes corporações, organizações do setor elétrico, como o CCE, entre outras. Francisco Maiello, está escondido. Francisco Maiello está na segunda fileira, nosso coordenador de Goiás, e tem a Aliciane também, que é nosso coordenador do Pará. Então, vocês veem que o Brasil todo, de algum modo, está representado aqui, e a gente está falando da segunda maior fonte, segundo 22% da matriz elétrica brasileira. Quando eu conheci o Rodrigo, há cerca de 10 anos, era 0,01%. Quando foi 0,02%, eu brinquei e falei, dobramos de tamanho. E a gente teve aí um crescimento vertiginoso. 55 gigawatts e quase 5 milhões de unidades consumidoras atendidas. Então, a gente fala assim, como cresceu? E a notícia boa é que é nada. 5 milhões não é nada. Tem mais de 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. É um setor que está só começando. A gente, há 5, 6 anos atrás, falava, nossa, agora o setor está consolidado, tem os gigantes do setor, essa empresa está faturando tantos bilhões e tal. Então, tudo muda. Novos líderes chegaram, novas empresas cresceram. Então, para quem está chegando, tem muita oportunidade. Para quem já está, tem muita oportunidade para crescer, consolidar. Óbvio que a gente tem muitos desafios, dificuldades, Temos dificuldades, desafios, e é uma guerra por dia, porque quando a gente era 0,01,
Todo lugar que nós íamos era, olha que bonitinho, energia solar, é uma coisa maravilhosa e tudo mais. Quando cresce, é mercado, né? É um mercado de bilhões, é um mercado de bilhões que a energia, muitas vezes, uma energia suja está deixando de faturar, muitas vezes são interesses gigantescos que a gente tem que enfrentar, e assim todos os negócios. Então, dificuldade todo mundo tem, todo mundo acorda, é sinal que a gente está vivo, né? É sinal que a gente tem saúde para enfrentar, e a gente vai enfrentar e vai superar. Então, eu acho que aqui é um ambiente de alegria, de festa e de conhecimento. Desejar muito networking, um excelente dia para todos nós. Muito obrigado. Ouviremos agora o secretário da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, Gutenberg Gomes. Bom dia a todos e todas. Saúdo a mesa aqui em nome do Ronaldo, representante nacional da Absolar. Agradeço pelo convite, dizer que o governo do Distrito Federal fez recentemente uma conferência distrital, né, de meio ambiente e cujo tema, presidente, de fato, são as emergências climáticas e o desafio da transformação ecológica, né? Aqui, com instituições financeiras, ou seja, setor produtivo, ativo, de fato de mãos dadas que a gente entende que essa transformação ecológica acontecerá. Quando o senhor fala que no início o percentual era mínimo, a consciência da sociedade, da população, também ainda não tinha havido despertado, né? E aí eu saldo as mulheres que aqui estão, né? Eu acho que essa mesa faltou a representatividade feminina, mas vocês estão trabalhando, estão no mercado, estão atuando, e é isso. Essa hegemonia é que nos permite acreditar que nós estamos no caminho da transformação ecológica, de fato. Falar de energia limpa é, concretamente, essa transformação. Aqui no DF, nós temos a primeira usina pública instalada de geração de energia fotovoltaica. Essa usina está atendendo a prédios públicos, nós temos aqui 80 prédios públicos, e o governador já tem falado que quer, de fato, que todos os prédios públicos estejam atendidos pela energia fotovoltaica. Temos trabalhado aqui. Interessante que, para a instalação dessa usina, a primeira usina pública distrital, não foi suprimido nenhum palmo de vegetação. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos trabalhando uma matriz energética limpa, mas a observação de como fazê-la é importante para o meio ambiente, né? Então, deixo aqui uma saudação do governo do Distrito Federal para a Absolar e para todos os parceiros e dizer que nós vamos estar apoiando iniciativas como essa. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Eu queria aqui pedir para o nosso amigo, deputado federal Júlio Lopes, por favor, compor mesa conosco aqui. Ouviremos agora o diretor técnico adjunto da CNA, Maciel Silva. Bom dia, pessoal. Primeiro, Ronaldo, obrigado pelo interesse de trazer o evento aqui para a CNA. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Produtor Rural. Sintam-se em casa também. Wilson, Rodrigo, secretário Gutenberg, deputado Júlio, sejam todos muito bem-vindos à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Para nós, Ronaldo, é sempre uma satisfação muito grande discutir energia limpa, discutir energia solar, discutir desenvolvimento sustentável do país. Na minha fala, eu poderia estar aqui reforçando aqueles números gigantescos que vocês sempre conhecem. Agora há pouco foi falado o valor bruto da produção, 1,3 tri da contribuição do agro, percentual expressivo que a gente tem participado aí no PIB,
na balança comercial, com quase 50% das exportações. Mas eu acho que aqui a gente está no momento de aproveitar a oportunidade e falar daquilo que a gente está fazendo, além de gerar divisas, além de alimentar, está aí no nosso DNA, que está dentro da nossa principal missão. Eu acho que, assim como a energia solar, o setor agropecuário ele tem enfrentado desafios diários que nos têm demandado esforços para além das nossas habilidades. E a gente tem discutido, inclusive, com a AB Solar também, muitas vezes a gente está sentando, discutindo ambiente de negócio, desenvolvimento econômico do país, está tudo associado à nossa capacidade de crédito, à nossa capacidade de desenvolvimento como setor, e tem nos demandado esforços em diferentes áreas. E assim como a energia solar, que tem uma base limpa, uma base de construção e desenvolvimento sustentável, a nossa agropecuária no Brasil também tem ido para esse caminho. Eu acho que muitos dos esforços mais recentes que a gente tem feito como setor é a nossa contribuição para a transição energética. Tem sido pelos biocombustíveis, tem sido pelos serviços ambientais prestados, e isso tem sido com o casamento também com a solar. Tem ampliado muito a utilização no interior do Brasil. O Ronaldo falava agora há pouco do desenvolvimento recente, quanto esse boom ele é desafiador. A gente passa por um momento recente do desenvolvimento tecnológico da agricultura que tem uma certa similaridade. Desenvolvemos da década de 70 até os anos atuais com ganhos produtivos e de produtividade, e hoje a gente passa de um patamar muito elevado, com uma responsabilidade muito grande, que todos os crescimentos, mesmo que a taxas menores, ele é desafiador em um mundo com exigências, réguas mais altas em relação aos parâmetros ambientais, em relação aos parâmetros de qualidade, e a solar chega mais ou menos no mesmo momento onde o Brasil já parte de uma matriz energética extremamente limpa de sua origem, diferente de outros países, grandes nações desenvolvidas, e falar em solar é sempre desafiador, mas hoje eu acho que a gente está cumprindo um papel muito similar na prestação de serviços para a população. Nós, com a nossa missão aí de prestar o serviço social na alimentação, na geração de emprego e renda, mas a solar também na popularização de uma matriz extremamente modular, com capacidade de atender qualquer família, qualquer porte, qualquer atividade, qualquer negócio, entrando, né, no interior do país, a GD, quase na totalidade dos municípios, em mais de 5.500 e quase 560 municípios, sendo que a gente tem 5.570 na totalidade. Só está perdendo para a pecuária de leite, né? Que a pecuária de leite a gente tem em todos os municípios, mas vocês estão quase chegando lá. Mas, pessoal, minha fala é exatamente de falar dessa satisfação, desse casamento, que ele é muito promissor, energia solar e setor agropecuário. No painel a gente vai poder mais debater aí tecnicamente em relação ao que a gente tem visto desse casamento, do que como ele pode ser promissor para o agro. Mas a minha fala aqui é muito mais de boas-vindas, desejar a todos que se sintam em casa, na casa do produtor rural, e contem com o setor agropecuário aí para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da atividade de vocês. Sejam todos bem-vindos. Ok, obrigado, Maciel. Passo a palavra agora ao head comercial de solar do Banco BV, o Wilson Zafani. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal da mesa aqui. Para nós do Banco BV, é sempre uma alegria poder estar participando dos meetings, né? A gente já participa de longa data, como o Ronaldo comentou. Acho que nós, como uma grande instituição financeira, aí, líderes no segmento e que atuamos, fomos uns dos pioneiros, é sempre muito importante nós podermos estar debatendo em alto nível as oportunidades de fomento desse mercado, né? O Ronaldo comentou que nós temos aí 5 milhões de unidades consumidoras, mas é um oceano azul de oportunidades, cada vez mais acessível a todas as camadas, né? Da população, das indústrias, das empresas. Então, isso é muito importante. Eu acho que esses debates vão sempre estar trazendo muitas oportunidades, né? Aprendendo em conjunto.
A gente começou, e muitos de vocês aqui que desde lá de trás sabem quanto que teve de evolução esse mercado, o quanto que a gente vem aprendendo, e a gente sempre está pensando e trazendo, tentando contribuir de uma forma, com uma visão pró-negócio, pró-cliente, pró-setor. Acho que isso é um DNA que nós temos um pacto aí de 80 bilhões de liberação de recursos ESG até 2030, e a gente já está com isso bastante evoluído. Isso tem 3 anos que nós fizemos esse pacto. Então, nós como instituição, independente do próprio business, a gente poder saber que estamos contribuindo, de certa forma, para essa transição energética, que é extremamente fundamental, né, nos dias de hoje, é motivo de muito orgulho. E falando especificamente da região, né, do Centro-Oeste, com o agro fortíssimo e outros setores, a gente vai debater e vai trazer. A gente não poderia deixar de trazer algumas novidades que aí a gente vai falar no dia de hoje. Tem coisa boa para a gente poder fomentar mais os negócios e poder contribuir também com todo o setor. Então, agradecer e tenho certeza que vai ser um dia bastante produtivo. Obrigado. Obrigado, Wilson. E gostaríamos de ouvir agora as palavras do deputado federal Júlio Lopes, do PP. Bom dia a todos, é uma enorme honra estar aqui. Desculpa o meu atraso, a gente teve as definições das comissões ontem e ainda estamos com algumas discussões dentro das comissões e, por essa razão, tive uma reunião agora, além da fusão do meu partido, que também gerou muita curiosidade e controvérsia lá no meu estado. Então, foi importante usar esse tempo cedo para poder tentar ajustar essas composições. Mas estou aqui muito feliz porque há uma complementariedade, uma sinergia absoluta, né, entre a Besolar e a CNA. E isso, Maciel, a todos aqui, quero cumprimentar pela oportunidade do evento. E, no que me cabe aqui, o Ronaldo me convidou, pediu que eu viesse, porque há um PL na Comissão de Minas e Energia tratando da questão da distribuição de royalties quando aplicada à energia solar. E eu até acredito, e disse já a ele e a todos, que isso em algum momento poderá vir a acontecer, porque é razoável que assim o seja. Mas, nesse momento, essa medida ela seria extremamente desorganizadora, Gutenberg, porque há uma série de contratos e uma série de investimentos já programados e feitos sem esse cálculo, sem essas devidas provisões, esses provisionamentos, e isso seria desestruturador para o setor, além de encarecer e além de tornar menos acessível essa que é hoje a mais importante fonte para a agricultura brasileira. Então, eu estou aqui para dizer que nós estamos nos posicionando contrários à aplicação dos royalties e nós já, inclusive, disponibilizamos para a Besolar o nosso parecer para que nós possamos seguir com os investimentos na área solar da mesma maneira como eles são feitos hoje. Eu acho que todo esse desenvolvimento será ainda melhor no futuro breve. Eu tenho, junto ao ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, advogado desde o ano passado, e acho que fui feliz, porque ele assim acabou por ver, que nós precisamos, no leilão de capacidade do Brasil, termos baterias, sistemas competentes e capazes de baterias para que nós possamos ter um sistema mais seguro. E assim o ministro acabou por decidir, obviamente isso ainda vai ser feito, mas é algo que é muito importante complementar a atividade de senhores e muito importante para a atividade da agricultura como um todo. E eu estarei nessa luta. Acho que a gente tem hoje um desenvolvimento nessa área muito importante e a gente precisa trazer para o Brasil, inclusive, a fabricação e os componentes dessas baterias. E isso é possível se nós aumentarmos, Ronaldo, o montante total. Se a gente for para 5 GB, eu acredito que a gente já vai ter fabricantes internacionais de baterias interessados em instituir indústrias no Brasil para a produção de baterias. Hoje a gente tem, nos Estados Unidos, produção de bateria de muito desenvolvimento. Enfim, a grande parte dos países desenvolvidos hoje já está bastante avançada nisso, mas que eu conheço bem são algumas empresas americanas e as empresas russas, que têm uma extraordinária capacitação nessa área. A Rosatom tem procurado nos acessar e mostrar toda a sua capacidade no sistema de baterias, porque eu atuo muito na área nuclear.
Acredito que a área nuclear é uma área absolutamente prioritária para o Brasil. O Brasil é um dos 6 únicos países do mundo que domina todo o ciclo nuclear. Nós fazemos desde a exploração e prospecção do urânio, que somos um dos poucos países a termos essa extraordinária matéria-prima, até o enriquecimento do urânio a 20%. O Brasil faz muito mais do que o necessário para tocar suas usinas nucleares e tem, inclusive no meu estado, a indústria nuclear brasileira que é capaz de produzir o ELAL. Nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que temos a capacitação técnica de produzir o combustível nuclear. E tratamos isso de uma maneira, na meu juízo, não adequada, porque, por óbvio, a gente precisa dar mais força a esse movimento. Eu dizia ao Ronaldo ontem que a questão da energia solar e a energia nuclear são absolutamente complementares, na minha visão. Uma tem um fator de potência completamente diferente da outra, e é exatamente essa o fator de complementariedade, e a gente precisa trabalhar nessa direção. No mais, dizer que eu estou no Congresso Nacional à disposição dos senhores. É uma alegria poder trabalhar para um setor que tanto se desenvolve e que tanto contribui para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao deputado federal Júlio Lopes. E agora convido o CEO da Absolar, Rodrigo Sawaia, que fará uma breve apresentação sobre os números do setor solar fotovoltaico no Centro-Oeste. Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Agora sim, sejam muito bem-vindos. Eu vou precisar só do passador de slide, não sei se está em algum lugar aqui para a gente começar. Eu queria, primeiro, mais uma vez, sejam todas e todos muito bem-vindos. É um prazer para nós aqui da Absolar estar aqui com vocês e ter a honra de estar com a CNA nesse trabalho, né, e nessa parceria de poder divulgar mais a energia solar fotovoltaica e criar esse ambiente para que vocês possam avançar, obrigado, em novas oportunidades de negócio, também levando em consideração o momento que nós estamos passando, né? Então, a gente já teve aqui na abertura falas muito importantes. Então, antes de entrar na minha apresentação, vou passar aqui um pouco para o lado para facilitar a visualização de vocês. Eu queria fazer um destaque, né, ao que foi dito aqui pelo nosso excelentíssimo deputado Júlio Lopes e parceiro, né, que trouxe para nós uma mensagem extremamente importante, né, de que energia solar e energia eólica não vão ser taxadas. É o que ele está dizendo para nós nesse momento, que é esse royalty, esse projeto que estava tramitando no Congresso Nacional. Então, isso é uma grande vitória, muito importante, e a gente queria aqui honrar o deputado por estar trazendo essa informação. E por que isso é especialmente importante? Para aqueles que não acompanham a dinâmica do Legislativo, o deputado é o relator desse projeto de lei. O projeto não é de autoria dele, a ideia inicial não é de autoria dele, mas ele é o relator. Então, ele está numa posição muito importante de ajudar a definir os rumos dessa proposta. E o projeto de lei dele faz uma coisa que a gente sabe demanda muito peito, muita força, que é propor a rejeição de um projeto. E ele fez isso, entendendo que não é o momento dessa discussão acontecer no Brasil. Então, deputado, parabéns e muito obrigado por nos apoiar nesse momento e com essa ação tão estratégica, reconhecendo a fase em que estamos no avanço da energia solar e eólica e que seria realmente desestruturante, como o deputado coloca, o avanço dessa pauta nesse momento. Cumprimentar aqui todos os participantes da nossa mesa de abertura, né? A presença do secretário, eu vou destacar mais adiante aqui. É muito importante, nós temos dialogado com o governo do DF para construir política pública, programa que ajude a acelerar o uso dessa tecnologia da solar fotovoltaica aqui no Distrito Federal, né? Mas também a nossa parceria com a CNA, que vem de longa data. E, nesse caso, eu preciso comentar que o Maciel e a equipe do Maciel, em especial, foram estratégicos para que nós tivéssemos uma aprovação de sucesso da Lei 14.300, o marco legal da micro e mini geração distribuída, né, para as fontes renováveis e especialmente para a energia solar fundamental. Essa parceria e sinergia, essa sintonia da solar com o agro tem feito
tem trazido grandes conquistas para os trabalhos das duas instituições. Então, essa parceria segue em frente aí cada vez mais próxima agora também com o COP30 no horizonte esse ano, né, para a gente trabalhar. E um agradecimento especial aqui ao Zafani, né, e toda a equipe do BV que nos apoiam aqui como anfitriões desse evento. Eu vou seguir para falar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Vocês já conhecem a AB Solar, né, e aqui foi destacado não só a energia solar fotovoltaica, mas o deputado Júlio Lopes fez um destaque extremamente importante sobre o armazenamento de energia elétrica, e a gente já participou de vários eventos juntos, e o deputado ele é um defensor do armazenamento de energia elétrica, que ainda não tem um bom marco legal no Brasil, diga-se de passagem, falta isso ainda, né? Então tem espaço para um trabalho aí robusto do legislativo construindo esse arcabouço, né? Mas tem uma terceira tecnologia que a AB Solar atua no dia a dia e que tem tudo a ver também com o agro, onde a gente está aqui. Vocês sabem qual é essa tecnologia? É o hidrogênio verde, porque nós estamos falando na possibilidade de produzir fertilizantes sustentáveis para o Brasil. E como o Maciel comentou, o agro é 1/3 quase do nosso PIB, Maciel, aproximadamente, 50% aí das exportações. E se a gente fizer isso com produtos verdes? Quanto que a gente não pode ganhar de mercado no mundo? Então a gente tem aqui a oportunidade de somar a tecnologia solar, as baterias que também trazem muito mais autonomia e segurança para os produtores rurais e também a produção com energia solar de hidrogênio verde para apoiar a sustentabilidade do agro também na sua produção. A nossa fonte solar, que já é 22% da matriz elétrica brasileira, tem avançado com força, né? E a gente percebe que isso acontece no momento em que o mundo inteiro discute a sustentabilidade de forma cada vez mais presente. Existe uma emergência climática que está acontecendo e que faz parte do nosso foco. Com o avanço que a gente teve desde 2012 para cá, a energia solar já trouxe para o nosso país mais de 250 bilhões de reais em investimentos privados, mais de 1,6 milhão de empregos locais, de qualidade, né, com bons salários para esses profissionais, e ajudou a gente a evitar a emissão de mais de 66 milhões de toneladas de CO2 na geração de energia elétrica. Então, são contribuições extremamente relevantes e que estão só no começo, né? São aspectos sociais, econômicos, ambientais que apoiam o desenvolvimento sustentável do nosso país nesse momento em que se olha para uma grande transformação ecológica aqui na nossa nação. E a energia solar, a gente projeta até o final desse ano, vai continuar tendo um crescimento robusto, né? Quase 10 gigawatts aí em relação ao que a gente já tem nesse momento, né? E da projeção em relação ao ano passado, mais de 13 gigawatts do que a gente havia visto. Então, é um avanço muito sólido. O ano passado, os dados computados mostram que a gente chegou aí próximo de 15 gigawatts adicionados. Então, a gente vai estar mais ou menos na mesma ordem de grandeza. Esses 13 gigawatts que a gente projetou para esse ano, eles são conservadores, né? Tem espaço para isso avançar ainda mais. E 2/3 dessa energia solar está na geração distribuída, nos pequenos sistemas, nas casas, nos pequenos comércios, pequenas indústrias, nas propriedades rurais e nos prédios públicos. Talvez menos do que poderia nos prédios públicos. Aí a gente tem um espaço para que as escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias se tornem cada vez mais solarizadas e mais baratas para se custear, porque no final das contas é o nosso imposto que paga essa energia elétrica consumida nos prédios públicos. E mais ou menos 1/3 do mercado as grandes usinas solares. Também fundamentais quando a gente fala em produção, por exemplo, de hidrogênio verde. Isso acontece com grandes usinas solares que têm preço muito competitivo. A solar hoje tem o menor preço médio de energia elétrica do país. A região centro-oeste, quando a gente fala na geração distribuída, ela é líder, ela está ali com uma presença forte dos seus estados no ranking dos principais estados que geram a própria energia. Com destaque para o estado do Mato Grosso, que tem aí mais de 2,4 gigawatts, está em 5º lugar no nosso ranking, né? Em 6º, Goiás, com 1,9 gigawatt em operação, e Mato Grosso do Sul em 8º, com 1,5 gigawatts. O Distrito Federal, apesar dele aparecer em 11º,
com 480 megawatts, é difícil a gente comparar o Distrito Federal com o Estado. Na prática, ele é um pouco uma mistura de um Estado e de um município. Até por conta disso, se aqui ele fica em 21º, quando a gente coloca o Distrito Federal no ranking dos municípios, ele é o primeiro disparado. Ele está lá na primeira colocação com folga frente aos demais, né? Mas isso também traz oportunidades, porque significa dizer que o Distrito Federal, por ser um distrito, ele pode fazer uso de ferramentas de política pública estaduais e também municipais. E foi isso que a gente trouxe para a reunião que tivemos na semana passada para a equipe da SEMA-DF, da Secretaria de Meio Ambiente, com sugestões de como é que a gente transforma, por exemplo, o IPTU aqui do Distrito Federal no IPTU mais amigável e favorável para quem quer gerar a própria energia. A gente trouxe o case de sucesso que a gente construiu com a prefeitura de 2 outras capitais, né, de Salvador e também de Palmas. E aqui o Distrito Federal pode ser a próxima do Brasil a ter esse tipo de incentivo. Um IPTU amarelo, que a gente chamou, por exemplo, no caso lá em Salvador, é o IPTU do Sol, em que quanto mais você gera a sua própria energia, maior o desconto de IPTU que você vai ter durante um tempo. Depois recompõe esse caixa para a prefeitura. Ou outras políticas no âmbito estadual, né? Como a gente teve ações para melhorar o acesso a financiamento, e aqui Brasília tem um banco próprio, público, que pode trazer linhas de crédito mais competitivas, não só para energia solar, mas também para as baterias, que ainda não tem. Então a gente pode construir esse caminho. Então esses são alguns exemplos que a gente trouxe, né? Mas vejam que também em grandes usinas solares, a região Centro-Oeste mostra o seu potencial. O estado de Goiás é o 6º estado do Brasil com mais projetos em desenvolvimento, não em operação, mas em desenvolvimento no país, em grandes usinas solares. E mesmo Mato Grosso do Sul também tem aí uma posição de 9º nesse ranking de top 10. Então, no caso de Goiás, são mais de 5,7 gigawatts em grandes usinas em desenvolvimento, e no caso do Mato Grosso do Sul, mais de 3 gigawatts em grandes usinas em desenvolvimento. E o futuro, ele seguirá sendo cada vez mais solar. A expectativa que a gente tem dos analistas de mercado é de que até 2040 ou 2050, dependendo da análise, a energia solar se torne a fonte número 1 do Brasil, ultrapassando as hidrelétricas em potência instalada, né? Ela já é a segunda hoje, com 22%, mas as hidrelétricas hoje têm 45%, 46% mais ou menos. Então, com o passar dos anos, a participação das hidrelétricas vai continuar caindo, não porque elas vão parar de ser importantes, mas porque as outras tecnologias vão crescer mais rápido e mais forte. A solar vai liderar esse processo. Mas veja que aqui também aparece uma outra cor que não estava presente antes, né? Que são justamente as baterias, os sistemas de armazenamento de energia elétrica, que podem representar até 6% da matriz elétrica brasileira lá em 2050. Para isso, a gente vai precisar, sim, de boas políticas públicas, arrumar a carga tributária, que sobre as baterias é de incríveis 80%, não faz sentido. É mais imposto do que cigarro, é mais imposto do que bebida alcoólica sobre a bateria, que traz um serviço essencial para a sociedade, para a população, que é energia elétrica de qualidade. Então, nós temos um potencial de construir aqui boas políticas públicas para que isso possa avançar. E quando a gente olha a contribuição da energia solar aqui no Brasil e compara com outros países, a gente percebe que o Brasil já está numa posição forte, mas vai ficar numa posição ainda mais diferenciada com o passar dos anos, por conta desse nosso potencial, da nossa disponibilidade diária, né? Nós temos condições de ter uma energia solar extremamente competitiva e de fazer com que essa energia solar represente uma fração muito importante da nossa matriz, do suprimento da necessidade da nossa população. É isso que a gente vê aqui. Hoje, 17%, esse número é do começo, na verdade, do ano passado, então ele já está um pouquinho defasado, mas quando esse estudo foi apresentado, ele olhou para os dados consolidados aí de 2024, né, 17%, no início do ano, 17% da energia solar do país, da energia do país, era suprida pela solar fotovoltaica do ponto de vista de potência, né? Não de energia, mas de potência. E até 2035, isso deve já subir para 28%. Né? Bom,
Eu falei rapidamente, e o secretário também comentou, dos desafios da mudança climática. A gente não consegue mais deixar de enxergá-los em todos os lugares. Eles já são uma presença diária no noticiário, uma presença diária nas atividades, do nosso dia a dia. A gente tem que se preparar para o calor extremo, para a chuva extrema, para a falta de energia elétrica que vai vir, porque vai cair um poste, vai cair alguma coisa, uma árvore. E a gente precisa atuar em cima disso, para transformar esse cenário. A gente vê as secas, a gente vê as enchentes, quer dizer, de um lado ou de outro, a gente está sendo impactado já por essas mudanças no nosso dia a dia. E nesse momento, nesse ano em especial, o Brasil vai ser o palco do mundo para discutir a questão da crise climática que já nos assola e nos ameaça. Com a COP30, que vai acontecer em Belém, do Pará, teremos a oportunidade de aprofundar esses temas. E, nesse sentido, a energia solar fotovoltaica e outras tecnologias que não emitem gases de efeito estufa, elas vão ter um papel cada vez mais protagonista. Elas vão poder ajudar cada vez mais a gente nessa transição energética imparável, e imprescindível para a sociedade e para a humanidade. A Besolar estará presente na COP30, como o Ronaldo comentou, também coordenando os esforços das outras entidades de energia solar do mundo inteiro, por conta da nossa presidência do Conselho Global, e a gente espera aproveitar esse momento da melhor forma possível para fortalecer e posicionar a nossa tecnologia, a solar, o armazenamento, o hidrogênio verde, em favor dessa transição energética e buscando os meios para que essas tecnologias possam crescer e ajudar o mundo nessa transição. Que meios são esses? Financiamento de qualidade, sem financiamento não tem jogo, isso é imprescindível. Boas políticas públicas, seja em nível subnacional ou em nível nacional, isso é imprescindível. E a parceria com setores produtivos, como o agronegócio, como comércio, serviço, indústria. Só que essa transição energética, quando a gente olha no país, apesar, e o Maciel falou isso na sua fala, do Brasil ter uma matriz elétrica muito limpa, isso é verdade, apesar disso, o nosso arcabouço legal e regulatório ainda joga contra, por incrível que pareça, o aproveitamento desse nosso potencial e a aceleração dessa transição energética. Segundo dados do INESC, um instituto independente voltado para a área econômica, para cada R$1 que o Brasil incentiva em energias renováveis, os incentivos públicos são R$4,5 para fontes fósseis, quer dizer, muito mais. Então, essa balança está desequilibrada e ela ainda favorece as tecnologias poluentes e emissoras. A gente precisa arrumar isso na política pública brasileira. Construir melhores mecanismos de incentivo, desincentivar tecnologias que já passou o momento de receberem esses benefícios, que já estão mais do que maduras, e efetivamente ajudar a construir esse futuro com vantagens. Porque para cada R$1 que a gente investe em energia renovável, a gente gera 3 vezes mais potencial de emprego do que para cada R$1 que a gente investe em fontes fósseis tradicionais. Então, isso traz benefícios não é só para a sustentabilidade, é para o social, emprego, renda e é para o desenvolvimento econômico com a competitividade dessas tecnologias. Mas, para isso, a gente precisa de meta. A primeira coisa é identificar o problema e a segunda é estabelecer uma meta para resolver esse problema. Vários países do mundo, muito mais poluentes e com matrizes muito menos limpas do que as nossas, já construíram seus cronogramas. Até tal data, a matriz tem que ser limpa, Em alguns desses países, a matriz vai ter que ser zero emissão, aí isso inclui, inclusive, nuclear, que é zero emissão. Em outros países, a matriz tem que ser renovável. Existe uma combinação, mas todo mundo percebeu que tem que sair do jogo das emissões, todas as grandes nações do mundo já fizeram isso. Falta o Brasil. E a nossa recomendação, já que a nossa eletricidade já é 93% renovável, segundo dados da CCE do ano passado, quer dizer, está fácil para a gente chegar no 100%. O caminho é muito menor, o investimento é muito menor. Então, a gente poderia ser uma das nações líderes nesse processo. Se a Alemanha vai chegar lá em 2035 e hoje metade da matriz dela é poluente, se os Estados Unidos vão chegar lá também em 2035 e hoje 75% da matriz norte-americana é poluente,
Por que o Brasil vai ficar para trás, né? Então, a gente tem que se posicionar nesse sentido. Na prática, no dia a dia, esses temas vão ser muito mais a fundo debatidos ao longo dos nossos painéis. A gente sabe que tem barreiras para enfrentar e superar aqui no setor. Uma delas, uma das mais importantes, é a de inversão de fluxo de potência, que prejudica muito novos projetos de geração solar fotovoltaica de pequeno e médio porte. Nesse sentido, nós estamos trabalhando, inclusive, com o Congresso Nacional na busca de uma solução, porque a ANEEL fez uma mudança na resolução normativa que a gente esperava fosse melhorar a situação, e o retorno que a gente teve do mercado e do setor é que a situação piorou, em vez de melhorar, deputado. Então, o regulador não conseguiu resolver o problema. E a gente vai buscar trabalhar junto ao Congresso. A Câmara, inclusive, já aprovou o projeto de lei 624. A gente tentou, deputado, dialogamos com o regulador, buscamos recursos a todo momento, pedimos fiscalização do regulador, eles dizem que não tem recurso para fiscalizar, que a situação está difícil, a equipe está limitada em pessoal, contingenciamento de recursos, e a regulamentação ficou travada naquele ponto. A nossa vice-presidente, Bárbara Rubim, que está aqui, vai participar em mais detalhes do painel também, vai poder detalhar aqui os nossos próximos passos sobre esse tema. Mas, de fato, esse é um assunto que nos perturba muito como mercado e setor e afeta muito o dia a dia dos negócios. O tema está agora no Senado e nós temos, na semana passada e nessa semana, feito um esforço concentrado para dialogar com os senadores, com os gabinetes, para poder trazer atenção a esse tema, para que ele possa avançar e resolver de uma vez por toda, com um ajuste objetivo na lei, essa questão da inversão de fluxo de potência. Óbvio que nós temos muitos outros assuntos aqui para discutir, mas é para isso que teremos o evento. Eu já extrapolei o meu tempo, peço desculpas por isso. Mas nós poderemos, então, com vocês, ao longo do dia de hoje, aprofundar os vários temas estratégicos que a AB Solar vem discutindo na geração distribuída. Temos também os assuntos de armazenamento, de hidrogênio verde, as grandes usinas centralizadas, e para isso que a AB Solar existe, para ser a casa de vocês, o espaço e o ambiente onde a gente vai construir as propostas e as soluções que o mercado e o setor precisam e, na sequência disso, levá-las aos tomadores de decisão, às autoridades, aos parlamentares que vão ajudar a gente a construir esse trabalho. Não poderia finalizar sem fazer para vocês um convite. Nós estamos agora no nosso primeiro evento AB Solar Meeting, né? E temos ainda vários outros eventos ao longo desse ano. Tivemos já a Masterclass, esse é o segundo evento da AB Solar no ano, mas é o nosso primeiro evento regional. E queríamos convidá-los para estarem conosco em todas essas outras oportunidades que teremos no primeiro e no segundo semestre do ano. Isso inclui feiras, inclui conferências, inclui eventos mais voltados para networking, né, para negócios. Então, esperamos vocês por lá, façam parte conosco dessa programação. Também aqueles que ainda não estão no nosso canal de comunicação pelo WhatsApp, vocês podem receber diariamente notícias e destaques do trabalho da associação e do setor. Basta apontar aí a tela, o celular, a sua câmera para a tela e pegar o QR Code para que você seja incluído. E se você quiser também conhecer a lista dos nossos associados, aos quais eu agradeço pela parceria de sempre e pelo apoio no nosso trabalho, também está aqui disponível para vocês. Também deixo um convite, se porventura tivermos empresas aqui de energia solar que ainda não são filiadas, associadas à AB Solar, para nós vai ser um prazer receber vocês conosco e vocês são fundamentais para o nosso trabalho e para que vocês tragam as suas visões e opiniões nos nossos grupos também, para que vocês nos ajudem a construir em conjunto o futuro do mercado e do setor. Deixo mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês, desejo um excelente evento e um agradecimento especial aqui à CNA, na figura aqui do Maciel e a todo o time da CNA pela parceria de sempre. Obrigado. Ao Rodrigo, nosso agradecimento pela valiosa aula que nos deu nesse momento e gostaria de fazer um registro da participação da Milena Sabino. Ela é gestora do Programa de Energia Solar do Sebrae DF e agradecemos pela participação. Peço a todos aí uma salva de palmas pela participação das autoridades na abertura desse evento.